Esse é o vídeo 4 da série Mudei de Vida barra Carreira aos 40. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 coisas que eu aprendi durante esse meu processo de autoconhecimento. Eu digo autoconhecimento porque essa minha mudança de carreira, como eu venho falando nos outros vídeos, aconteceu através de um autoconhecimento. Eu ainda não contei de fato a mudança ali de carreira, como é que foi essa decisão, eu vou contar nos próximos vídeos. Nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre as minhas viagens que eu fiz durante mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que tudo aconteceu por um processo que eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu tive vitiligo no meu rosto, quando eu estava fazendo intercâmbio na Austrália, e eu vi que tudo estava dando errado, as coisas estavam vindo tudo à tona, então eu tive que tomar uma decisão. Eu vou ter que voltar para o Brasil, e essa foi a decisão que eu tomei, que foi uma decisão difícil na época para mim. Então esse vídeo também é para falar, né? A gente pode tirar algo de bom quando algo de ruim acontece. Então isso também foi um aprendizado. Então vamos lá. Então o primeiro aprendizado é esse, né, sobre faça uma limonada, né, com os limões que a vida dá, e eu aprendi ali na luta de que realmente era possível. Então eu me vi como uma nômade, porque eu estava trabalhando remoto, e para mim era tudo muito estranho, ainda não se falava muito de ser nômade, para mim era algo que eu achava que era muito distante de mim, né, eu estava acostumada a trabalhar em empresas, a ter um chefe, ter vários chefes, e nesse caso, a vida mostrou para mim de que eu poderia sim trabalhar remoto. Foi o mesmo trabalho que eu tive, né, na empresa quando eu decidi, né, parar o meu intercâmbio, mas eu continuei com o trabalho. Então, quando eu voltei para o Brasil, aos poucos eu fui despertando e fui percebendo de que eu poderia trabalhar de casa, poderia trabalhar de qualquer lugar. Então foi aí que tudo foi começando. Eu fiz workaway, que é trabalho em troca de acomodação. Então eu fiz um workaway maravilhoso num resort, vamos dizer assim, num hotel, numa pousada, em Recife, numa ilha lá de Recife, a ilha de Itamaracá. Então eu limpava as acomodações, eu conversava em inglês, em português com um menino que ele era poliglota. Então meu trabalho era conversar em português, vamos dizer, para ele praticar o português, e que ele, obviamente, ele não era brasileiro, nem os pais, e eu também limpava a acomodação. Eu fiquei um mês nesse trabalho, conheci famílias de estrangeiros, eu tive um processo muito bacana ali de conhecer pessoas novas, conheci uma outra nômade argentina que ela trabalhava no remoto já dando aulas de espanhol. Foi aí que eu fui começando a entender como é que funcionava essa coisa de ser nômade. E outra coisa que eu aprendi durante esse processo foi aprender a desafiar o medo de viajar sozinha. Ali nessa viagem, eu fui com um propósito, sabia onde é que eu ia ficar, eu ia ter os meus chefes, eu ia ter uma acomodação, né? Eu ia ter ali pessoas que eu iria estar envolvida, vamos dizer assim, durante o meu trabalho. Nessa fase também, eu fiz uma viagem, eu fiz um mochilão pela Europa por 4 meses e eu tinha muito, muito medo de viajar para um lugar desconhecido, sendo mulher, latina, negra. E a primeira vez que eu fazia esse tipo de viagem, eram várias questões, eram vários medos que eu colocava na minha cabeça. Então eu me organizei, eu planejei o meu mochilão, eu planejei muito bem planejado, né, porque eu não queria que desse nada errado. Tiveram alguns imprevistos, porque alguns locais eu não conseguia planejar direito, somente quando eu chegasse lá. Então vamos dizer que foi um mochilão e não foi. Mas foram 4 meses viajando sozinha e foi uma experiência assim incrível, que é aí que entra a terceira questão ali, né, um terceiro aprendizado, que é a solitude. Eu aprendi a ficar sozinha, porque antigamente tinha aquela coisa do, só quero sair com uma amiga, só quero ir para um bar com uma amiga. Então eu aprendi, né, a fazer as coisas sozinha. Eu aprendi a solitude. E lembrando que a solitude, ela é diferente da solidão. Né? A solitude, ela é plena, a solitude, ela é positiva, é um sentimento bom. Você aprender a estar sozinha, a ficar sozinha, a fazer as coisas sozinha, apreciar a sua solitude, é maravilhoso. Foi uma grande vitória para mim.
E é muito importante dizer isso nesse vídeo, porque muitas pessoas dependem de outras para fazer as coisas, até mesmo para fazer uma compra no shopping, para ir ao cinema. Para ir ao cinema, para mim, era um grande desafio. Nossa, como assim eu vou no cinema sozinha? O que os outros vão pensar de mim? Porque eu tô sozinha, porque não sei o quê, porque eu não tenho mais esse problema. Então, essa viagem, esses 3 anos de viagem, principalmente esse mochilão de 4 meses que eu fiz, me ajudou muito a, a estar bem comigo mesma. É lógico, no final desse mochilão, eu já estava bem exausta, mentalmente, fisicamente. Eu até peguei uma virose, foi quando eu tinha voltado para Portugal. Meu mochilão começou em Barcelona, e aí fui para Portugal, fui para outros países e depois eu passei por Portugal novamente, por algum motivo que eu não lembro. E eu acho que eu iria conhecer outras regiões. E ali em Portugal eu peguei uma virose que se eu for contar o que eu tive, as pessoas podem dizer que era Covid ou era dengue, né? Mas lá em Portugal não tem dengue. Mas na época não tinha como ser Covid, mas eu fiquei muito mal. E vou acrescentar mais aprendizados aqui, vão acabar sendo mais de 4 aprendizados. Eu aprendi a confiar nas pessoas, pessoas que realmente querem me fazer o bem, né? Então eu tive que entregar ali, né? Vamos dizer assim, eu estava extremamente vulnerável e tive que confiar nas pessoas que estavam ali ao meu redor. E essas pessoas me ajudaram muito. Eu já não lembro mais o nome dele, mas é um menino. Ele era muito novo, ele é alemão e ele tinha 19 anos. Ele parecia que tinha uma cabeça de 40, assim. Ele era um cara muito maduro, e tinha mais uma japonesa também, e eles estiveram comigo em todo momento que eu estava mal, que eu estava ali realmente muito debilitada. Então, eu aprendi ali, né, a acreditar mais, a confiar mais nas pessoas. É claro que a gente precisa tomar cuidado, principalmente em viagem, né, não confiar em qualquer um. Mas ali era uma situação diferente, né, nós estávamos no mesmo hostel, ele trabalhava no hostel, então foi uma experiência assim incrível. É Toby o nome dele. Eu não acho que ele não vai ver esse vídeo. Se um dia ele ver, ele vai entender o que eu tô falando, porque ele fala português. E assim, foi realmente uma experiência muito bacana para mim. E no final depois que eu passei por Portugal, eu fui para Irlanda, eu encontrei um casal de amigos, né? E eles moravam em Cork na época. Se ela estiver vendo esse vídeo aqui, ela vai saber. Eu cheguei mal lá, na verdade eu passei por Dublin, eu ainda estava muito mal, não consegui socializar direito com as pessoas do hostel, porque eu estava muito, muito, muito fraca. E aí depois eu acabei indo encontrar com eles, e eu acho que eu estava precisando de ter brasileiros conhecidos à minha volta, comer comidinha brasileira, e foi aí que eu fui melhorando. Acho que a minha imunidade caiu, né? Então, por 4 meses viajando, eu não me alimentava muito bem, e eu acho que a minha imunidade caiu, e aí eu peguei essa virose. E depois que eu fiz esse mochilão, aí eu voltei pro Brasil. Eu tive outras viagens também, como a viagem do Peru, que ali tive uma experiência fantástica. Quem sabe um dia eu conto aqui para vocês que eu fiz algumas trilhas, eu fiz alguns passeios e eu passei muito mal. Eu realmente quase morri lá no Peru com falta de oxigênio. E a minha turma, o guia já estavam lá na frente, me faltou oxigênio. Eu realmente estava extremamente vulnerável ali, ao ponto de, tipo, desmaiar. E aí passou ali um grupo de chilenos, e eles me deram oxigênio, eles me resgataram, eles me ajudaram, não me deixaram continuar porque eu queria, eles me deram oxigênio, eles me ajudaram a recuperar o meu oxigênio, né, com os acessórios ali, óleos essenciais, a bombinha lá de oxigênio, e me levaram de volta pra trilha. Eu entreguei minha mochila, entreguei minha câmera, meu dinheiro, tudo para eles, assim, e também ali foi realmente uma outra experiência para eu poder confiar, né, nas pessoas certas, né, nas pessoas que querem me ajudar. E eu tenho muitas histórias legais que eu gostaria de contar um dia. Enfim, não sei, qualquer dia eu monto uma série falando sobre as minhas experiências dessas viagens. E para finalizar esse vídeo, né, o aprendizado que eu tive, que eu vou contar no próximo, era um aprendizado que foi muito difícil para mim. Que depois que eu passei por todas essas viagens, eu estava ali trabalhando remoto, o meu chefe da época, eu senti que algo estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo de estranho, e resumindo, eu ia ter que procurar outro trabalho, porque coisas estavam acontecendo ali por detrás, né, dos bastidores, né, lá da empresa dele. Mas, em resumo, foi quando eu estava me preparando já com a documentação para ir morar em Portugal, que eu tive a oportunidade de morar lá.
e com visto que não era de estudante. E aí que tudo começa. É quando eu percebo que depois de 3 anos trabalhando remoto, 3 anos de liberdade, podendo trabalhar de casa, podendo trabalhar de onde eu quisesse, eu percebi que eu ia ter que voltar para o escritório. E isso para mim é como um exemplo é colocar um passarinho dentro de uma gaiola. Foi exatamente assim como eu me senti. E esse foi um aprendizado muito, mas muito importante na minha vida, que eu só vou contar no próximo vídeo, que aí a gente já tá se aproximando para quando realmente, de fato, eu fiz a minha decisão. Eu preciso mudar de carreira. Então é isso, gente. Eu me vi dentro do escritório, sem janela, um escritório fechado, um escritório num país com uma outra cultura. Para mim, porque eu estava, por desconforto que eu já estava sentindo, a mudança que eu estava querendo, eu não sabia ainda o que era, foi um processo difícil para mim. Mas eu só vou contar no próximo vídeo, tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo, né, possa ajudar alguém. Eu espero que esse vídeo possa inspirar pessoas que estejam buscando aí uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas decisões. E que se você, de repente, quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct, pode me chamar, pode deixar uma mensagem aqui embaixo e a gente vai conversando, tá bom?